Igreja do Pai Verdadeiro pregando o Evangelho à humanidade. Temos pelo menos três sugestões de vídeos. Um é da nossa amada irmã Abadia Helena, de Minas Gerais, que inclusive a gente vai falar sobre o Natal do Senhor Jesus, qual dia exatamente que ele nasceu. Nossa amada irmã fez essa pergunta sobre o 25 de dezembro, se foi nesse dia realmente que o Senhor Jesus nasceu ou não. Vamos gravar um vídeo explicando passe a passe, mostrando textos bíblicos e também a história. Então vai ser muito interessante esse vídeo sobre o nascimento do Senhor Jesus, qual o dia exatamente que ele nasceu. E também temos a sugestão de vídeo do nosso amado irmão Flávio, do Maranhão, outro amado irmão que também entra em contato conosco. Ele tem uma certa dúvida: quem é o Criador do universo? É o Pai do Senhor Jesus ou Deus de Israel? Onde que a serpente entra na história da humanidade? Então a gente vai gravar um vídeo também sobre esse assunto, porque tem muitas pessoas que se confundem, pensa que não sabe quem é o Criador, se é o Deus de Israel ou se é o Pai. Nós vamos esclarecer dentro das Escrituras e mostrar quem é o Criador de todas as coisas, inclusive nos deu fôlego de vida, certo? Vamos também gravar um vídeo sobre esse assunto muito importante. Mas o vídeo que eu quero falar hoje é um amado irmão também que entra em contato conosco, o irmão João, que também comenta nos vídeos, e que também fala conosco pelo WhatsApp. E ele pergunta sobre a carne de porco, se pode comer ou não. E a gente resolveu gravar um vídeo para esclarecer se é pecado ou não comer carne de porco, certo? Então vamos gravar esse vídeo hoje dedicado também ao nosso amado irmão Juan. E, claro, no decorrer dos dias, a gente vai gravar um vídeo sobre o Natal do Senhor Jesus e quem é o Criador de todas as coisas. Tá muito interessante, mas hoje vamos aqui falar um pouco sobre esse tema, carne de porco. É pecado ou não? Você pode comer ou não? O que acontece, né? Por que que Moisés proibiu comer? O que é que o Senhor Jesus acha a esse respeito? Então vamos lá. Respondendo aqui a pergunta do nosso amado irmão João, né, que nos fez essa pergunta, e vamos aqui tentar mostrar as passagens bíblicas que nos faz entender, que nos leva a chegar a um entendimento sobre esse assunto. Você pode comer carne de porco ou não? Então vamos lá. Um abraço aí a todos, em nome do Senhor Jesus. Vamos começar aqui. Levítico, no capítulo 11, pessoal. Levítico, no capítulo 11. Vamos aqui responder essa pergunta do nosso amado irmão sobre a carne de porco. Inclusive também o irmão também nos sugeriu a gravar um vídeo sobre por que que Paulo repreendeu Pedro. Eu vou deixar isso, irmão João, para gravar em outro vídeo, certo? Esse vídeo aqui vai ser especialmente para falar sobre a carne de porco, tá bom? E por que que Paulo repreendeu Pedro, que também é um assunto muito importante, vamos deixar mais para frente, em nome do Senhor Jesus. Levítico 11, pessoal, no versículo 7. Escute com atenção, Levítico 11, versículo 7. Por favor, não dê atenção aos ruídos aos arredores, certo? Hoje nós não temos um estúdio profissional. O Pai das Luzes abençoe, que um dia a gente chegue lá. Mas hoje nós temos, eu gravo aqui na sala aqui, certo? Aí a gente escuta galo cantando, é cachorro latindo, é pessoas falando, é som, então a gente pede perdão por isso. É assim, no dia da manhã o Senhor Jesus abençoará e nós temos aqui uma sala a qual estamos preparando para o nosso estúdio. Vai ficar tudo bem organizado em nome do Senhor Jesus para que você tenha mais qualidade, o nosso canal tenha mais qualidade e você possa receber um conteúdo mais interessante, um cenário bem mais elegante, certo? Mas o que importa hoje exatamente é o conteúdo, na verdade, é a mensagem. Então escute com atenção e, por favor, não dê ouvido aos barulhos ao redor. Bem, vamos lá, Levítico 11, versículo 7. E o porco
embora tenha casco fendido e dividido em duas unhas, não rumina, considerem-no impuro. 8. Vocês não comerão a carne desses animais, nem tocarão em seus cadáveres. Considerem-nos impuros. Então, aqui em Levítico 11, versículo 7 e 8, Moisés proíbe o povo de comer carne de porco. É tanto que ele fala, vocês, a começar por aqui, certo? Vocês. A lei foi dada a quem? A nação de Israel, certo? Isso está bem claro em Deuteronômio. A lei foi dada à nação de Israel, ao povo de Israel. Ninguém do resto do mundo tinha a lei de Moisés, só Israel, só os judeus. Entenda isso, tá bom? Então, quando fala vocês, aqui está falando com os israelitas. Então, aqui em Levítico 11, versículo 7 e 8, Moisés proíbe os israelitas a comer carne de porco. Tá claro. Interessante que quando você vai aqui para Mateus capítulo 15, vamos ver o que, é que o Senhor Jesus fala sobre alimentos. Mateus capítulo 15, pessoal. Eu não vou ler o contexto todo, mas esses versículos aqui vai nos dar uma noção. Mateus 15, a partir do 11, Mateus 15, 11. O mestre está conversando com os judeus sobre alimentação. Quando você lê o contexto, você compreende claramente isso. E no versículo 11, pessoal, o Senhor Jesus afirma o seguinte, ó. Vamos começar aqui no versículo 10 em diante. Olha só, Mateus 15, 10. Jesus chamou para junto de si a multidão e disse, ouçam e entendam. Preste atenção, pessoal. O Senhor Jesus aqui no versículo 10 está pedindo para a gente ouvir, entender, né? Aqui ele está falando com os judeus, mas que, claro, serve para nós no dia de hoje, aplicar as palavras do Senhor Jesus, até porque nós seguimos a Ele, certo? Versículo 11. O que entra pela boca não torna o homem impuro, mas o que sai da sua boca, isto o torna impuro. Então, lá em Levítico 11, Levítico 11, versículo 7 e 8, Moisés deixa claro que a carne de porco deixa o homem impuro. Preste atenção, pessoal, olha só o tamanho da contradição. É só você usar de raciocínio e sinceridade. Levítico 11, versículo 7 e 8, Moisés fala que a carne de porco deixa o homem impuro. Aí aqui em Mateus 15, pessoal, versículo 10 e 11, principalmente versículo 11, ó, o que entra pela boca, o que é que entra pela boca da gente? O alimento, a alimentação, não é verdade? Então olha só o que o mestre fala, o que entra pela boca não torna o homem impuro, mas o que sai é que torna o homem impuro. Aí lá na frente o Senhor Jesus vai explicar que, olha só o 15, ó, então Pedro pediu-lhe, explica-nos isso, Senhor. No versículo 15, né? Pedro não entendeu até aqui, porque Pedro ainda, pessoal, tinha mente judaica. Ele tinha mente na lei de Moisés. E até ali ele entendia como um judeu tudo que Moisés ensinou, que era proibido comer carne de porco, etc. Entende? Você tem que compreender isso. Esses apóstolos do Senhor Jesus passou por um certo tipo de processo, de tratamento, até compreender o verdadeiro evangelho. Você tem que entender isso aí também, certo? Então Pedro não entendeu. Olha só, uma coisa bem simples, ó. Pedro tinha a mente tão ligada no judaísmo, na lei de Moisés, que ele não compreendeu, como o mestre falou bem claro aqui no versículo 11, ó. Não é o que entra pela boca, alimento, que contamina você. Aí no 15, Pedro diz, Senhor, nos explica isso. Aí no 16, ó, será que vocês ainda não conseguem entender? Perguntou Jesus. No 17, não percebem que o que entra pela boca vai para o estômago? Perceba que ele está falando de alimentação, pessoal, de comida. Seja carne A, B, C ou D. Versículo 17. Vocês não perceberam que o que entra pela boca vai para o estômago e mais tarde é expelido quando você tem a necessidade fisiológica, né, de ir no banheiro e tal. O que você come, você depois elimina para fora, né? 18. Mas as coisas que saem da boca vêm do coração. São essas que tornam o homem puro. Então aqui já refutou Moisés.
Moisés diz que carne de porco deixa o homem puro. Mas o Senhor Jesus fala que não. O que você come de alimentação não te deixa impuro. É alimentos. Até porque depois você vai lá no banheiro e joga para fora, né? Então, o Senhor Jesus aqui, pessoal, em Mateus capítulo 15, já refuta o mandamento de Moisés que vem da parte do Deus de Israel, né? Não comer carne de porco. Então aqui já está refutado. Se eu passo o vídeo aqui, já estava explicado. Enquanto Moisés diz que a carne de porco é impura, o Senhor Jesus fala que não, que você pode comer carne A, B, C ou D, que não te torna impuro diante do Pai. Até porque é um tipo de alimento. E para concluir, quando você vai. Olha só que interessante, pessoal. Quando você vai em 1 Timóteo, capítulo 4, 1 Timóteo, capítulo 4, aqui para concluir de vez, o apóstolo Paulo escreveu pelo próprio Espírito do Senhor Jesus, porque o que o Paulo escreveu, pessoal, era pelo Espírito do Senhor Jesus, certo? E ele complementa aqui, ó, essa maravilha. 1 Timóteo, não é 1 Timóteo, né? Porque é uma carta, não é um livro, é 1 Timóteo, primeira carta de Timóteo, de Paulo a Timóteo, capítulo 4, do 1 em diante. Olha só que interessante, eu vou ler do 1 ao 5, ó. 1 Timóteo 4, do 1 ao 5. O Espírito diz claramente que nos últimos dias alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Preste atenção, pessoal. Nos últimos dias, é o que está acontecendo hoje, viu, gente? É só o que está acontecendo hoje, gente. Nessas religiões aí. Olha só 1 Timóteo 4:1. Nos últimos dias, pessoas abandonariam a fé e dariam ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Olha o 2. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos, que têm a consciência cauterizada. Olha o 3. Olha só o 3. E proíbem o casamento e o consumo de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos que creem e conhecem a verdade, gente. 1 Timóteo 4:3. Eles proíbem o casamento e proíbem as pessoas de comer certo tipo de alimentos que Deus criou para ser recebido em ações de graças. Ó 4. Pois tudo que Deus criou é bom. Tudo que Deus criou é bom, pessoal. Quem foi que criou o porco? Foi o diabo? Foi Jeová? Não. E nada deve ser rejeitado. E se for recebido com ações de graça. Aí o 5 para concluir. Pois é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Pronto. Aqui refutou 100% de vez essa lei de Moisés. Essa heresia de dizer que não pode comer carne de porco. Refutou. 1 Timóteo 4:5. Tudo na oração é aceito pelo Pai, é consagrado. Você está aqui, você vai aqui almoçar agora aqui uma carne de gado, uma carne de porco, frango, qualquer tipo de alimento. Você vai almoçar aqui agora, você oferece ao Pai, agradece ao Pai, pede para o Pai abençoar e consagrar. Está consagrado, pessoal. Está consagrado. Ah, se eu comer carne de porco, eu vou para o inferno. Se eu comer carne de porco, Moisés proibiu. Para com isso. Mateus 15, versículo 11. O Senhor Jesus explica que o homem come não o contamina, não o deixa impuro. O que deixa impuro você, minha irmã, meu irmão, é quando você fala mal do próximo, é quando você amaldiçoa as pessoas, é quando você mente, quando você fala palavras obscenas. Isso te deixa impuro espiritualmente. Não comer um carne de porco, gente, por favor, é um alimento. E 1 Timóteo 4, versículo 5 fala que tudo na oração é consagrado. Acabou. Você segue a quem? Ao Senhor Jesus ou a Moisés? Eu sempre pergunto isso nos vídeos. Você segue a quem? E tem igreja por aí que se diz cristã, que se diz que segue o Senhor Jesus, mas ouve a Moisés. Você tá aqui nome não, mas você que estuda religiões, você já deve saber. Tem uma certa religião aí que não quer ver carne de porco na sua frente de jeito nenhum. Até gosta, né? Nossa, eu adoro carne de porco. Assadinho é uma delícia, mas como a religião proíbe, porque Moisés proibiu, eu não como. Aí abandona aquilo que o mestre ensinou em Mateus 15, que o que contamina você não é o que entra, gente. E aqui em Timóteo falou claramente que na oração é consagrado, é aceito pelo Pai.
Então, meu irmão João, não é proibido comer carne de porco, meu irmão. Você segue ao Senhor Jesus, você não segue ao Deus do deserto. Você não segue a Moisés. Para com isso. Está vendo o tamanho da confusão e o tamanho da contradição? E mais um argumento que nos dá para entender que não se trata do mesmo Deus. Enquanto um ensina uma coisa, o outro, o verdadeiro, ensina outra. Refuta isso. Eu digo e repito, deixa essa pergunta para você, meu irmão, minha irmã. Você segue a quem? A Moisés ou ao Senhor Jesus? Então Moisés em Levítico 11, 7 e 8 proíbe o homem de comer carne de porco. Já o Senhor Jesus em Mateus 15, 11 diz que tem nada a ver, que o que contamina o homem espiritualmente. Agora vou só um detalhezinho aqui pra gente concluir o vídeo. A carne de porco é mais saudável do que um frango, do que um carne de gado? Não. Tem esse detalhe aí. Se for falar aqui sobre carne mais saudável, de carne que é menos saudável, aí sim, né? Só que isso aí já seria outro assunto. Não é porque você está comendo uma carne que não é muito saudável que vai fazer você pecar, compreende? Né? Tudo bem que um frango, um peixe passa a ser mais saudável do que uma carne de gado, uma carne de porco, mas aí já seria outro assunto. Quando o mestre fala que o que contamina o homem não é uma carne de porco, ele está falando também no sentido espiritual. Você comer carne de porco, você não está pecando contra Deus. Você comer carne de porco, você não está impuro espiritualmente. Não, é só um alimento. Até porque em Timóteo fala que você ora e consagra aquilo. E santifica aquilo. 1 Timóteo 4, do 1 ao 5. Tudo na oração é consagrado e santificado. E o Pai aceita. Certo? Então, para não deixar o vídeo muito longo, eu não vou aqui esticar muito não. Medita nessas passagens. Se você até hoje tinha essa dúvida, meu irmão, você segue o Senhor Jesus. Ele falou bem claro que o que contamina você não é os alimentos que você come, mas sim o que sai do coração, as palavras. Se você falar coisas que desagradam ao Pai e que amaldiçoam o próximo, aí contamina você isso aí. Mas a alimentação que o Pai criou, tudo que o Pai criou é bom. Ah, gente, por favor, né? Então é isso aí, esse é o vídeo, espero que você tenha compreendido, veja novamente, compartilhe, comente, dê sugestões de vídeo, estamos aqui para junto aprender. E digo e repito, depois eu vou gravar um vídeo sobre o Natal do Senhor Jesus, um pedido da nossa amada irmã Abadia Helena, um abraço, amada irmã, paz do Senhor Jesus, e também do nosso amado irmão Flávio, que quer saber mais sobre a criação, quem criou tudo isso, tá bom? Esse é o vídeo, Igreja do Pai Verdadeiro, pregando o Evangelho à humanidade. Congregue conosco.